E aí galera, tudo bem? Eu sou o André Pili. Hoje vamos aqui para o episódio mais perdido da história do canal, que é a análise do Nexus 6P. Só que, infelizmente, eu não vou fazer um episódio de análise exclusivamente do Nexus 6P. O que eu vou fazer? Um episódio não só de análise do Nexus 6P, como também do Moto 360 segunda geração, como também do novo Chromecast, e vou fazer um pequeno comparativo aí com o iPhone, Apple Watch e a Apple TV. Galera, esse é um prato cheio pro pessoal que gosta aí de tecnologia e quer saber se o ecossistema do Google vale a pena ou não, ou se, né, o da Apple é melhor, quem sabe, de repente. Mas já quero deixar estipulado aqui que, independentemente do resultado desse vídeo, saiba que esta é a minha conclusão pessoal e não a sua, cara. Você pode ter usos diferentes para os seus aparelhos e isso é o que funciona para mim. Então vamos começar aí pela grande pergunta, né, André? Por que você largou o iPhone, cara? Você cometeu o pior erro da sua vida? Ponto de interrogação. É isso que veremos agora. Vou listar alguns dos motivos pelos quais eu larguei o iPhone. Galera, em primeiro lugar, eu sou uma pessoa muito intolerante para tecnologia que não funciona. Eu dependo disso para trabalhar, então eu preciso do que funciona para mim e do que não vai me deixar na mão em hipótese alguma, né? E isso, logicamente, aí acaba se agravando ainda mais quando é uma das tecnologias mais caras do mercado, como no caso do iPhone. Em primeiro lugar, eu não estava conseguindo atualizar meus aplicativos a não ser que eu atualizasse minha informação de pagamento. Não tinha uma opção para atualizar os aplicativos sem fazer isso antes, e eu tinha um grande problema, que meu cartão foi clonado, tive que pedir outro do banco e nesse período de tempo eu não conseguia atualizar um aplicativo, e no caso esse aplicativo era nada mais nada menos do que o VS Cocam, que é um aplicativo que eu uso para editar fotos, ou seja, eu não conseguia editar fotos no celular. Eu sei que muita gente gosta do Snapseed e tal, eu gosto do VS Cocam, e simplesmente eu não conseguia editar fotos no celular nesse período porque eu não tinha uma informação de pagamento atualizada na App Store. Esse foi um dos motivos. Outro belo dia eu tava saindo da Comic Con, e se você quiser ver meu vídeo da Comic Con, inclusive eu vou linkar aqui, mas eu tava saindo de lá e o que aconteceu? O que me aconteceu, cara? Tava saindo com 20% de bateria, pedi um Uber e meu celular apagou do nada falando que não tinha mais bateria. Então eu tive que pagar extra por não ter encontrado o motorista do Uber e o motorista do Uber ficou me esperando lá. E a bateria do meu celular acabou com 20% ainda, sem me avisar, né? Então já começa a ficar complicada a coisa pra mim. Desde que eu comprei o iPhone 6 Plus, o teclado continuava bugado. Eu gosto de usar o Swift Key. Obviamente que isso fica aberta a questão, né? Será que é culpa do desenvolvedor ou da Apple? Não sei. O que eu sei é que o negócio às vezes não abria nem na busca nativa do celular. E como é que eu fazia nesse caso? Então eu precisava buscar um aplicativo, eu não conseguia porque não ativava o teclado, cara. Outro caso do mesmo naipe foi quando eu precisava do meu Gmail para mandar um e-mail para um cliente e o app abria e dava um crash na hora, abria e dava um crash. Eu restartei o iPhone, fiz tudo que vocês podem imaginar, continuava acontecendo a mesma coisa. Aí vocês falam, nossa André, mas você devia ter uma unidade com defeito. Galera, infelizmente eu não pago o que eu paguei no iPhone para voltar na loja e ficar reclamando e ficar trocando de iPhone e reconfigurando o aparelho e tudo mais. Eu não tenho paciência para isso. Eu queria novos ares, sabe? Eu queria uma experiência diferente. Por isso, eu acabei indo pro Android. E galera, posso falar aqui com toda honestidade pra vocês que eu não poderia estar mais feliz no Android hoje. Muita gente falou que, nossa, André, você vai se arrepender, um mês depois você vai querer voltar, não sei o quê. Vocês estão totalmente errados, eu tô muito feliz. E o Android, pra mim, é um sistema superior pra mim. Agora, se eu estivesse recomendando um telefone pra minha mãe, que não tem experiência com modificação de sistema e personalização, vai de iPhone, sabe? Sem dúvida nenhuma. Se você gosta de tecnologia, se você tem tempo para se aplicar ao seu sistema, para otimizar o seu workflow, para diminuir o tempo que você gasta no seu celular, vai de Android, que na minha opinião é um sistema operacional superior para esse tipo de coisa. Na minha opinião, tá, gente? Todo mundo tem uma opinião diferente. Vamos respeitar. Eu sei que falar mal de iOS é pior que falar de política no YouTube, mas enfim, essa é a minha opinião e agora eu vou mostrar algumas coisas do Nexus 6P, do Moto 360, do Chromecast, que me deixaram muito felizes por ter mudado para o Android. Então a gente vai começar, obviamente, aqui pela câmera do Nexus 6P. Assim, é um aparelho sensacional, com certeza. O que eu acho que é uma das coisas que são inferiores ao iPhone, né? Ao sistema do iPhone no geral, o iPhone 6S no caso, né? Que é o equivalente dessa geração. Uma das coisas é a câmera. Assim, a câmera em si,
eu acredito que ela esteja no mesmo nível do iPhone. Você consegue tirar fotos tão boas quanto até melhores. Só que aonde eu acho que o iPhone supera o Nexus 6P nesse caso é no processamento da imagem. O iPhone, depois que você tira uma foto, ele vai processar uma imagem de uma maneira mais natural. E eu acho que o Nexus 6P, ele peca um pouco nesse sentido, porque ele aumenta muito a nitidez da foto, em certos casos, óbvio. Mas depende muito da condição, em baixa luz ele é excelente. A Gabi tá muito feliz com o Nexus 5X dela, que tira fotos excelentes, assim como o Nexus 6P. E não é uma diferença significante, tá? Mas essa diferença existe sim. Uma comodidade do sistema Android aí também, não só do Nexus 6P, é cancelar aplicativos baixados. Quantas vezes no iPhone eu não comprei um aplicativo e não era o que eu esperava e eu realmente não usei aquele aplicativo e aquele dinheiro foi jogado fora. No Android isso não acontece. Eu fiquei muito feliz com isso por eu poder testar aplicativos e no final das contas eu acredito que isso seja até mais vantajoso para o Google, para o Android, porque eu acabo experimentando mais aplicativos e tendo mais aplicativos do Android no meu celular. Outra comodidade muito grande é o poder destravar o celular por localização ou através do relógio. Muitas vezes é um saco você ter que ficar colocando senha, você ter que colocar ficando a sua impressão digital no celular, sim. Mas existem pequenas coisas que não vão comprometer muito a segurança do seu aparelho, mas que te dão a comodidade de você poder usar ele na hora que você quiser. Então, por exemplo, eu posso determinar certos aparelhos, por exemplo, meu fone de ouvido Bluetooth ou meu Moto 360 versão 2, para que quando ele estiver conectado ao celular, o celular não precisa de senha, não precisa de impressão digital. Eu posso falar para vocês, galera, que esse é o primeiro celular com reconhecimento de impressão digital que eu uso assim, sem medo nenhum, e é até uma coisa mais prática para mim, porque eu acho muito inteligente a maneira com que colocaram esse sensor aqui atrás. Então, quando eu coloco a mão no bolso, eu já coloco com o dedo aqui, quando eu viro ele tá destravado, que é uma coisa que eu me acostumei, é uma coisa extremamente prática, rápida de utilizar, e é uma coisa que agrega a interface e não só serve para segurança. Obviamente, alguns argumentam que se o celular tá virado para cima, assim, na mesa, você não consegue destravar o celular, mas é aí que entra a comodidade de você conseguir destravar ele de acordo com a localização que você determina ou com os aparelhos que estão determinados por você. Então, por exemplo, o Moto 360 versão 2 está conectado no celular, ele pode estar assim, de cabeça para cima, na mesa, que eu vou conseguir destravar ele sem problema nenhum, de uma maneira segura, o que é fantástico, na minha opinião. Para mim é uma maneira muito inteligente de fazer isso, porque é uma maneira de complementar o sistema. Eles pensaram, vamos colocar o leitor biométrico atrás? Bom, vamos dar uma maneira de destravar o celular sem precisar do leitor biométrico de uma maneira segura e sem precisar de senha também. E é claro, né, galera, enquanto a gente tá falando de leitor biométrico, eu quero falar um pouco mais de hardware, falando dos alto-falantes desse celular, que são incríveis. Assim, o alto-falante do iPhone tá extremamente ultrapassado já. Não é nem estéreo, ele é um estéreo fake, porque ele só sai som de uma das entradas. Quando você tem um som na frente, ou som pelo menos dos dois lados, de uma maneira mais uniforme, você tem uma experiência muito melhor e vocês vão se surpreender com o quanto esse sistema de som vai fazer você assistir vídeos diferentes. Porque a gente assiste muita coisa pro celular, a gente escuta muita coisa pro celular, e muitas vezes eu nem preciso de uma caixinha de som com esse celular, tamanha a potência desses alto-falantes aqui, são realmente incríveis. E também para falar no celular é muito cômodo, porque você vai receber som através dessa faixa inteira e não só de um ponto específico no celular. E obviamente, um dos maiores benefícios do sistema operacional Android é a integração com o Google e o quão inteligente esse sistema passou a ser. Você tem uma integração de vários serviços do Google, como calendário, Google Cards, clima, para onde você vai. Cara, é fantástico. E eu vou dar alguns exemplos para vocês agora de usos que eu fiz desse sistema e como ele me beneficiou. Por exemplo, encomendei um pacote. Assim que eu encomendo e recebo o e-mail através do meu Gmail desse pacote, essa informação do tracking, né, a informação de você conseguir rastrear o pacote, já vai automaticamente para o meu Google Cards e eu consigo acessar isso facilmente. Outra coisa ainda que é mais impressionante, se eu der um Google nesse objeto que eu já comprei, por exemplo, sei lá, uma caneta, se eu der um Google nessa caneta que eu comprei online, no próprio Google vai aparecer um resultado personalizado para mim com o tracking, quando vai chegar e tudo mais, se tem algum atraso, o que é fantástico. Mesma coisa com viagens, né? Ou qualquer compromisso, na verdade. Quando você recebe um e-mail através do Gmail, já vai para o seu calendário. Um dia antes da sua viagem, ele vai te mandar informações de clima do local para o qual você vai viajar,
para você já arrumar sua mala de acordo. Ele também vai te mandar informações do portão de embarque, se tem atraso no voo, e tudo logicamente se conecta com o Watch, né? Com o Moto 360 versão 2 no meu caso, mas pode ser qualquer smartwatch com Android Wear. O que é extremamente prático, principalmente quando você está viajando, você não tem muito tempo, às vezes você está cheio de mala, você só olhando no seu relógio, você sabe o seu gate, você sabe se o seu voo está atrasado, se não. É fantástico isso e é uma das coisas mais revolucionárias desse sistema Android. Outra coisa que é exclusiva do Android Marshmallow, né, que o bom da linha Nexus, como ela é feita praticamente pelo Google, evidentemente eles terceirizam o serviço de fabricação através de outras empresas, nesse caso é o Huawei, e no caso do 5X da Gabi LG, é que o software mais novo vai sempre ser atualizado automaticamente, então isso é extremamente tranquilo. Através da linha Nexus, esse foi um dos motivos pelo qual eu comprei, isso não é mais um problema. Algumas vezes que eu atualizei o OS também, os aplicativos não estavam preparados ainda para essa atualização. No caso do Nexus, isso também acontece, evidentemente, e eu até diria que eu tive um problema com o aplicativo, porque tem a fama do aplicativo, né? Do Android não ter aplicativo e tal. Isso não existe mais, tá? Eu consigo ter todos os aplicativos que eu posso imaginar no Android, mas, porém, todavia eu tive problema com um aplicativo que eu uso muito, que é o aplicativo da Sony para câmeras da série Alpha, que eu consigo me ver aí através do meu celular como se fosse um monitor externo. Qual foi o grande problema? A Sony ainda não atualizou o software delas para a versão nova do Android, né? O Android Marshmallow, que é a minha versão aqui do Nexus. Então eu não consigo usar esse aplicativo. É uma coisa que eu não gostei, obviamente, mas, enfim, esse foi, eu diria que um dos únicos pontos fracos aí do Nexus, um dos únicos poréns que eu tive ao longo desse período de uso aí, de mais de 2 meses já. Falando de software, ainda temos o Now on Tap, que é uma funcionalidade do Marshmallow que também é fantástica, é muito prática e eu não vejo a hora de se evoluir para algo mais concreto e algo que funcione sempre, porque ainda é um pouquinho instável, embora eu tenha tido sucesso em 80% aí das minhas tentativas, ainda está um pouquinho instável, ainda não vai reconhecer tudo o que tem na tela. E como é que funciona? Você tá lá, um amigo seu te mandou um convite para um filme, pô, vamos ver, sei lá, Star Wars. Você segura o botão da home, o Now on Tap ele vai fazer um reconhecimento geral da tela e ele vai falar, pô, tem Star Wars aí, certo? Então o que ele vai fazer? Ele vai te levar para um aplicativo de compra de ingressos para o Star Wars. Esse é um dos exemplos, né? Também tem um exemplo de restaurante, exemplo de localização e tudo mais. É uma ferramenta extremamente inovadora, é muito bom e vai te poupar alguns passos aí na hora de ir atrás de coisas desse gênero. Gostei muito dessa funcionalidade, está aprovada por mim. Outro fator que eu gostei bastante do Marshmallow são as notificações. Na minha opinião, ainda o iOS não tá lá em termos de notificações, ainda não chegou no ponto tinindo mesmo. A interface de notificações do Android é muito boa porque na maioria dos aparelhos ele tem um LED, certo? Ou seja, isso evita que você fique ligando e desligando o celular o tempo inteiro para ver se tem alguma coisa. Então, só esse LEDzinho já faz uma diferença brutal, por incrível que pareça. A interação com as notificações, você consegue fazer mais coisas com as notificações. E também a interface, a maneira com que elas são apresentadas através do Material Design são muito melhores, na minha opinião, e mais agradáveis de se ver, agradáveis de se interagir do que no caso do iOS, por exemplo. Com relação à performance, a tela, ele é extremamente rápido, tudo que eu preciso ele me entrega na hora. A tela tem cores extremamente vivas, tem uma resolução maior do que a do iPhone 6S. Sinceramente, eu não preciso de mais nada. É um celular com uma tela excepcional mesmo, eu não tenho o que reclamar. Outra coisa que eu achei melhor é a maneira como esse Android tem administrado a bateria do Nexus, pelo menos, né? Ele tem um sistema de standby que quando você coloca o celular em alguma superfície, ele entra num modo de dormência que economiza muito mais bateria do que no iOS, por exemplo, o que acaba poupando bateria ao longo do dia. É o primeiro celular que eu tive na minha vida que eu consigo chegar até o fim do dia sem precisar recarregar. E se eu precisar recarregar, em 15 minutos ele já enche quase 50% do celular. Tem um sistema de recarregamento rápido, embora não seja aquele que é o padrão, que é o da Qualcomm. Ele tem um sistema proprietário de recarregamento rápido que funciona através do USB-C. Um pequeno detalhe que eu achei interessante também, uma coisa pequena, mas que mostra que eles
realmente penso no usuário é que você consegue recarregar o Nexus e você consegue carregar outros aparelhos com a entrada USB-C com o seu próprio aparelho. Então, às vezes, a Gabi tá sem bateria ou eu tô sem bateria, eu consigo conectar meu celular ao dela e esse próprio celular serve de bateria portátil, que é algo pequeno, mas são essas coisinhas que mostram que eles estão prestando atenção no que o usuário precisa. E agora que a gente tá falando de cabos e tudo mais, esse é um lado negativo do Nexus 6P, que é a limitação que você vai ter aí na disponibilidade de acessórios, docks, cases e tudo mais. Porque, querendo ou não, o ecossistema desse tipo de coisa para iPhone é enorme e isso realmente o iPhone supera o Nexus. Embora a capinha que eu tenho para o Nexus seja desenvolvida pelo próprio Google, na minha opinião, essa é a capinha mais legal de celular que eu já tive. Eu sou viciado em capinhas de celulares, eu gosto muito dessa capinha. Então, no quesito de proteção, eu prefiro até essa capinha, embora não tenham muitas opções. Por exemplo, eu precisei já comprar um armband, né, para corrida e é difícil você encontrar um que seja muito bom já no iOS, né, já no iPhone você tem diversas opções, então o iPhone vai ficar com essa vitória sem dúvida alguma. Tem também o Google Now, né, que é o sistema de reconhecimento de voz do Google, e eu prefiro ele muito mais do que a Siri porque ele já tem uma integração com o Google. A Apple ela fica meio com o pé atrás de ir a fundo com o Google porque, enfim, não é uma empresa que eles vão lucrar, né? Eles não vão lucrar com nenhum tráfego que vai para o Google. Já o Android, esse é um dos grandes objetivos dele. Então, quando você fala, por exemplo, que você quer ir no cinema, ele já te manda para o Google, já te manda para dentro de uma hora para você comprar ingresso. Quando você fala que você precisa viajar para algum lugar, ele também já te manda para uma área dentro do Google para você comprar a passagem de avião. Então, essa integração com o Google, que é um ecossistema aí incrível, né? Eu diria até o mais completo de todos hoje, é uma coisa que acrescenta muito ao sistema de voz do Google e é por isso que eu utilizo ele muito mais do que eu utilizava a Siri. Aí você me diz, ai André, mas eu já tenho todo o ecossistema da Apple e tal. Galera, eu, sinceramente, não sinto falta nenhuma e eu acho também que esse negócio de ecossistema é um grande mito. Eu uso Mac, tá? Eu uso computadores da Apple porque não existem opções melhores para edição de vídeo. Pra mim, que uso o Final Cut Pro, e eu não sinto falta nenhuma. Como é que eu lido com esses arquivos? Eu uso música. Bom, Spotify, acabou o problema. Usava no iPhone, agora eu uso no Android. Dropbox, acabou o problema. Eu consigo transferir coisa do Mac pro meu Android sem problema nenhum, assim como eu fazia com o meu iOS. Anotações, eu uso o Google Keep também, que eu consigo usar a versão online no meu Mac e já atualiza automaticamente para o meu Android. Ou seja, eu não sinto falta nenhuma do ecossistema que todo mundo fala a respeito. Então, eu gostei muito da minha mudança para o Android e como eu falei, se você é um cara que gosta de tecnologia, se preocupa com otimizar o seu tempo e o seu workflow, eu recomendo o Android aí, pelo menos experimente, cara, mantenha a cabeça aberta. Se você não gostar, não tem problema nenhum, o iOS pode ser algo melhor para você de repente, mas se você não quer se preocupar com isso, vai de iOS sem dúvida nenhuma. Se você não tiver tempo para investir nesse tipo de sistema, interesse ou coisas do gênero, ou dar a importância, né, para isso, também não tem problema nenhum, vai de iOS que é um sistema melhor para você, eu acho. É a minha opinião, tá, galera? Fiquem calmos nos comentários, pelo amor de Deus. E também nós temos o Moto 360, né? Que foi aí o wearable que eu optei para acompanhar o meu grande, bom e velho Nexus 6P. Eu comecei com ele no iPhone já, eu já consegui receber algumas notificações depois que eu baixei o aplicativo Android Wear no próprio iOS, né? Eu consegui receber notificações, mas não consegui interagir. Qual que eu acho que é o grande problema do Moto 360, pelo menos? É o seguinte, galera, eu não consigo interagir com as notificações muito bem. Obviamente eu consigo apagar as notificações, apagar e-mails, coisas do gênero, mas eu não consigo, por exemplo, apagar todas as notificações de uma vez, que é uma coisa que eu conseguia fazer no meu Apple Watch, né? Uma coisa que eu sinto muita falta de conseguir fazer no Moto 360. Contudo, uma coisa que eu gosto bastante dele é a capacidade de personalizar os watch faces. Você pode praticamente programar o watch face que você quiser e também a capacidade de você conseguir ver o que está acontecendo no seu celular. Eu consigo ler conversas inteiras no WhatsApp através dele, coisa que através do Apple Watch é muito mais difícil de conseguir fazer. E também, galera, francamente, eu sei que isso é pessoal, mas eu acho o Moto 360 infinitamente mais bonito do que o Apple Watch. E ele é também mais barato, né? O que é algo interessantíssimo. Por isso, eu prefiro ainda o Moto 360 versão 2 ao Apple Watch. É uma mini review aí, digamos, uma mini conclusão que eu cheguei aí, se vocês tiverem interesse em saber, e esse é o resultado, né? E agora vamos aí para também a Apple TV e o Chromecast, não é verdade?
Curiosamente, eu não consegui estabelecer uma experiência que não tivesse problema nenhum em nenhum desses dois aparelhos. Não era só conectar e sempre que eu ligar, invariavelmente ele vai funcionar. Então, às vezes eu preciso resetar um, preciso resetar outro. O meu celular, às vezes ele não conecta sozinho no Chromecast ou meu computador. Enfim, na teoria era para isso funcionar sem problema nenhum, mas infelizmente nenhum desses dois aparelhos funciona 100% das vezes invariavelmente. Quando eu sento na frente da TV, ligo na TV, o meu aparelho frequentemente não reconhece que tem algo conectado na TV, seja o MacBook reconhecendo a Apple TV, seja o Android reconhecendo o Chromecast novo, né? Esse é o novo Chromecast. Então fica aquela questão, né? Eu gosto bastante do Chromecast porque ele é infinitamente mais barato do que a Apple TV e, enfim, eu acho melhor porque ele é menor também e o próprio controle remoto está no sistema do Android. Mas como ele não conecta 100% das vezes, eu já deixo conectado o Apple TV porque eu consigo ligar através de um controle remoto e assim estabelecer uma conexão com o meu computador ou com o meu celular, até dependendo do caso. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi uma review que eu fiz aí de um monte de coisa, basicamente. Mas é assim que eu tô usando a tecnologia hoje. Eu tô muito mais no sistema Android e eu acredito que pra mim ele seja melhor. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre o sistema que você prefere e por quê. E eu quero deixar claro, gente, que isso eu não tô querendo diminuir ninguém, eu não tô querendo falar que nenhum sistema é pior do que o outro. Eu só tô querendo falar que isso é o que funciona pra mim, assim como a campainha tocando. Por favor, manerem-nos na agressividade. Eu sei que tem muitos de vocês que gostam muito de Android ou muito de Apple, então vamos ser conscientes de que nenhuma dessas empresas gosta de você, o que ela quer é o seu dinheiro, tá? Então, nada mais justo do que você também pensar assim sobre a empresa e ter em mente que você tem opções de diferentes sistemas, tá bom, galera? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou o André Pili, não se esqueça da voadora no like se você curtiu o vídeo. Tudo muito bacana, muito legal. Tchau! Gostou do óculos novo? Yes. Mano, tá frio hoje. Tá frio, né? Mano, eu fiz uma review de 47 minutos, velho.